Salve, salve! Aqui quem fala é o professor Reginaldo Cabral e esse é o podcast Eu Vou de História. Um podcast onde história é compreendida de uma maneira mais lúdica. Ao fundo, a música de Prokofiev, Russo, porque o tema do nosso podcast é a Revolução Russa. Lembrando que um assunto extenso como Revolução Russa é impossível abordar em um podcast. Então eu vou fazer 3 podcasts, 3 episódios. O primeiro, uma introdução ao processo de Revolução Russa. A gente vai compreender o contexto que fez com que surgisse a Revolução Russa. O segundo podcast, nós vamos falar do início do processo revolucionário. E o terceiro, com as fases da Revolução e as suas consequências. Lembrando para você, principalmente você aluno do terceiro ano, que vai estudar conteúdos extensos de história, é preciso saber o seguinte. Em história, os conteúdos, eles são interdependentes, eles têm uma interconexão, de modo que estudar história não vai dar certo se você for tentar estudar querendo decorar todo o conteúdo ou querer estudar esporadicamente, salteado, assuntos salteados. Em história, a história é como se fosse uma espiral, um assunto influencia no outro, de modo que, para você compreender bem um conteúdo, o conteúdo anterior deve estar muito claro, porque servirá de base. E falaremos do processo de Revolução Russa que até hoje em muita gente inspira sussurros, não é? Vamos compreender o porquê desse processo revolucionário que fez com que a Rússia, a chamada União Soviética, implantasse pela primeira vez na história da humanidade o regime socialista de governo. Para a compreensão do processo revolucionário russo, nós temos que vir atrás um pouco. Desde o século XVIII, você tem o processo de revolução industrial, o surgimento das indústrias e a mudança da economia para a égide capitalista industrial. Os mercados tendem a se expandir, o comércio tende a se expandir, é uma nova roupagem e uma nova mudança de mentalidade. Inicialmente, essa mentalidade, a industrialização, traz consigo a esperança da melhoria das condições de vida. Contudo, como todo regime, nenhum regime é perfeito e, lógico que as circunstâncias históricas elas vão elas vão amadurecendo, elas vão se fortalecendo com o tempo. Os primeiros anos do processo de Revolução Industrial trouxe uma espécie de desordem social no âmbito da economia, uma vez que as empresas, as indústrias se instalaram nas cidades, há um fluxo migratório do campo para a cidade, há um inchaço da cidade, nem todo mundo conseguiu trabalho, as condições de trabalho inicialmente muito ruins, as relações trabalhistas muito frágeis. Então tudo isso contribuiu para um posterior pensamento de contestação ao regime capitalista. Segundo o pensamento dos
contestadores do sistema capitalista, eles afirmavam que o capitalismo é um sistema que quanto mais ele se desenvolve, mais o abismo social torna-se mais evidente. Agora, um parêntese para que a gente entenda isso de uma maneira mais clara. Por que esses pensadores, ou algumas pessoas, pensavam dessa forma? Será que na história da humanidade nunca houve diferenças sociais? Será que as injustiças sociais só existiram a partir do processo de consolidação do capitalismo na sociedade? Como seriam as relações sociais nas civilizações antigas, tais como Egito, Grécia, Roma, na Idade Média? Vivia-se todo mundo em condição de igualdade ou havia desigualdades sociais? Se haviam, por que esse tipo de pensamento não surgiu à época? A resposta não é tão simples, mas é fácil de ser compreendida. Até o processo de Revolução Industrial, a sociedade era explicada pelo prisma da religiosidade. Se você for nas primeiras civilizações da Antiguidade Oriental, se você for estudar a história da Grécia Antiga, se você for estudar a história de Roma, você vai ver que são civilizações, inclusive, que a escravidão era legalizada. Contudo, havia uma explicação transcendente para aquela organização social, coisa que o sistema capitalista não trouxe. Então, na verdade, as injustiças e as desigualdades é inerente ao processo civilizacional, contudo, em alguns períodos da história, essas injustiças eram explicadas metafisicamente. Como estamos vivendo uma era após o Renascimento, após o Iluminismo, em que a ciência é a razão que explica tudo, tudo tem que ser explicado pelo ponto de vista científico, não havia cientificamente uma explicação para as contradições provenientes do sistema de expansão da Revolução Industrial. Com isso surgem diversos pensadores, entre eles Karl Marx. Karl Marx passa a interpretar a sociedade do ponto de vista econômico. A sua visão é uma visão reducionista economicista. Ele enxerga a organização social pelo ponto de vista de estruturas sociais. Ele fala em infraestrutura e ele fala em superestrutura. Então a sociedade é dividida em dois níveis: os dominantes, superestrutura, e os dominados, infraestrutura. Na visão de Marx, a superestrutura existe para fazer com que a infraestrutura não deixe de ser infraestrutura, ou seja, a classe dominante existe para abafar os anseios da classe dominada, não permitindo que essa classe dominada tome consciência da sua dominação e se revolte. Em seus livros, como A Origem da Sociedade, A Origem da Propriedade Privada, Família da Propriedade Privada e do Estado, além da sua obra, que é O Capital, Marx conclama o que ele chama de classe operária, que é a base da sociedade, para sua tomada de consciência e, após essa tomada de consciência, a revolução e a chegada ao poder.
Então, funcionaria da seguinte forma. A classe dominada, ela é explorada, mas ela não tem consciência da sua exploração, uma vez que a superestrutura, classe dominante, aliena a classe dominada para a sua permanente exploração. Esse seria o motor do sistema capitalista. Então, segundo Marx, essa estrutura social capitalista de dominação de uma minoria sobre uma maioria terminaria quando a classe operária tomasse consciência da sua exploração e, a partir daí, ela, ao ter consciência, saberia que a força da estrutura social consiste nela, base, infraestrutura. Sendo assim, com essa tomada de consciência, o povo se revoltaria e terminaria com essa estrutura social. Então, na visão de Marx, o capitalismo teria o germe da sua própria destruição, na medida que, quanto mais ele se desenvolve, mais as contradições aumentam, contradições inerentes ao processo de tomada de consciência e revolução popular. O início do século XX traz um processo de expansão da industrialização sobre toda a Europa. Porém, alguns países essa industrialização chega tardiamente e as contradições econômicas, através de modelos econômicos já arcaicos, torna a situação social mais caótica, e a Rússia é uma delas. É por isso que os escritos de Marx vão ser lidos pelos russos, interpretados, e a partir daí começará todo um processo de indução da população russa à tomada do poder. No nosso próximo programa, estudaremos como estava estruturada economicamente e socialmente a Rússia czarista. O regime era czarista ainda, como é que essa estrutura e a situação econômica fez com que, aliado aos escritos de Marx, os russos tomassem consciência e partissem para o processo revolucionário, dando início ao processo de Revolução Russa. Esse é o assunto para o nosso segundo podcast. Conto com vocês. Até lá.